Fala aí, galera, excelente quinta-feira pra todo mundo. Final de semana tá quase aí, sábado é dia de Fluminense e América Mineiro, o último desafio antes das quartas de final da Copa Libertadores, primeiro jogo, mais de 30 mil ingressos vendidos já para este confronto. Mas nesse vídeo aqui, aliás, por falar nisso, hoje tem entrevista coletiva do zagueiro Marlon no CT Carlos Filho. Essa apresentação dele já deveria ter ocorrido antes, mas finalmente agora a gente vai poder, né, trocar uma ideia com mais calma com o Marlon no CT após o treino do Fluminense, o penúltimo antes de enfrentar o América. Então estaremos direto lá do CT Carlos Castilho nesta quinta para trazer todas as informações do Flu e também com a entrevista do zagueiro Marlon, que deve começar ali por volta de meio-dia e meio, mais ou menos. Mas esse vídeo aqui a gente vai falar sobre Fábio, que ontem não, mas não sei se foi ontem exatamente, mas o Fábio concedeu uma entrevista à revista Placar, revista / site / YouTube, e ele falou sobre a situação com o Cruzeiro. E foi a primeira entrevista, pelo menos que eu tenha visto, desde que o Fábio saiu do Cruzeiro, chegou ao Fluminense, foi talvez a entrevista em que ele se permitiu falar de forma mais aprofundada sobre como se deu a saída dele do Cruzeiro, negou qualquer contato com o Ronaldo e detonou a SAF do Cruzeiro. Ele tinha feito isso na despedida dele, quando ele sai, faz um post nas redes sociais, mas não assim em uma entrevista. Eu nunca vi o Fábio ser tão incisivo ao falar sobre essa situação como foi dessa vez nessa entrevista à revista Placar. Eu vou trazer um trecho dessa entrevista aqui para vocês e também aproveitar para falar um pouco mais sobre esse processo de renovação de contrato entre Fluminense e Fábio, que já está num estágio bem avançado. Só não esquece de dar aquela moral, deixa o like aí, depois o seu comentário, se inscrever é muito importante, verifique se você está inscrito no canal do Lessa, ative as notificações para você não perder nada do que acontece no dia a dia, na cobertura do Fluminense. Você sabe que o melhor você encontra aqui no canal do Lessa. Seguinte, galera, atenção para mais um sorteio de uma banca de R$200 na Bet7k. Tá aqui o comentário fixado com o link para você. Se você ainda não tem cadastro na Bet7k, faz seu cadastro, é muito rápido. E um depósito mínimo de R$10. Se você já tem cadastro, é só fazer um depósito mínimo de R$10, tira foto do comprovante e manda para o meu e-mail, que eu vou deixar também aqui nesse comentário fixado. Mais uma banca de R$200 na Bet7k que eu vou sortear no final do mês para vocês. E atenção para esse jogo entre Fluminense e América Mineiro. Cotação do Flu 1,52 para vitória do Fluminense. Fluminense jogando em casa, obviamente favorito contra o América. Está numa cotação bem interessante, acho que ela vai diminuir até o dia da partida. Então aproveita, vai lá, já faz, né, já deu o seu palpite para colocar uma grana no bolso e ainda concorrer a essa banca de R$200 da Bet7k só aqui no canal do Lessa. Então bora assistir esse trecho da entrevista do Fábio, onde ele fala do Cruzeiro, e a gente vai trocando uma ideia em cima disso. Missão de Deus, né? Depois que passa o momento, assim, eu acho que eu poderia até ter saído do Cruzeiro, mas da forma transparente, né? Do jeito que eu sempre fui. Deixei de sair do Cruzeiro no pior momento do Cruzeiro. Se eu tivesse falado depois que o Cruzeiro caiu para a Série B, né, que eu não ia ficar, né, com certeza eu teria equipes, né, para jogar, e sempre tive a paz e a tranquilidade que eu tinha que permanecer pela minha gratidão. Não achava justo, seria uma pessoa ingrata se eu tivesse saído, e faria da mesma forma. Então a minha saída do Cruzeiro não dependeu de mim em nenhum momento, né? Deixei bem claro, todo mundo viu, e tenho a consciência tranquila que fiz de tudo para continuar. E Deus permitiu que acontecesse dessa forma, e aí você tem que confiar em Deus. E eu confiei no momento difícil, abriu a porta no Fluminense. E estou muito feliz aqui, grato demais pela essa porta aberta e pela possibilidade de cada dia poder vestir a camisa do Fluminense. Eu fiz a minha parte. Só tem que agradecer ao Cruzeiro, né? Um baita presente que o Cruzeiro embrulhou e enviou para o Fluminense, que foi o Fábio. É um absurdo, assim. A gente tem aqui o Ronaldo já desmentiu, uma vez que não foi bem assim. Mas
É a versão do Fábio sobre o que aconteceu. A forma como ele fala é muito clara que fez de tudo para ficar e simplesmente a SAF do Cruzeiro isso. E, não, como eu já tinha falado em outras vezes, não foi por dinheiro, porque se fosse por dinheiro eu tinha saído quando a equipe caiu. Abri mão de tudo, fiz de tudo e deixei bem transparente pro torcedor, entendeu? E só achei que poderia ser diferente. Mesmo se não fosse para mim permanecer, que fosse da forma correta, né? Com hombridade, com transparência. Isso faltou. Faltou muito, mas ficou para trás e, como eu disse nessa entrevista quando eu saí, como você citou aí, Deus me deu a possibilidade de estar hoje jogando aí 1 ano e 6 meses, e graças a Deus aqui no Fluminense, numa grande equipe. Então foram mais que palavras, né? Foram situações do dia a dia, de jogo a jogo, tendo a possibilidade de ser justificado. Essa relação foi retomada, há conversas, há planos, há um desejo por parte do Fábio, por parte do Cruzeiro? Eu nunca conversei com o Ronaldo, né? Desde aquele momento? A forma que foi totalmente fora do que é correto, né? Eu fiz de tudo, voltei antes de férias e tal, pra conversar com os caras, fiz de tudo, abri mão de tudo, tal. E depois não tive mais contato com... Nem na minha volta não tive contato, só com as pessoas, né? Que foram direcionados para conversar comigo. E foi o que eu falei, abri mão de tudo para permanecer. Cara, é um absurdo tratar um ídolo dessa forma, cara. O Ronaldo, que é dono da SAF do Cruzeiro, tá falando dos jogadores mais importantes do Cruzeiro nos últimos anos. Então, um cara que é dono da SAF do clube, tá assumindo o clube, não tem a hombridade de chegar e trocar uma ideia, olho no olho com o cara, para tentar viabilizar. Enfim, eu tô falando aqui porque realmente é algo que me espanta. Repito, muito obrigado, né? Temos que agradecer ao Cruzeiro, mas é algo que espanta, assim, a forma como o Fábio, a forma como o Fábio relata em relação ao tratamento que lhe foi dado. Para tentar ajudar, falei o que tinha acontecido nos 2 anos que o Cruzeiro ficou na Série B, que ia começar a temporada novamente, né? 3º ano. Mas depois que saí de lá também nunca tive contato com o Ronaldo e segui minha vida aqui no Fluminense, né? No meu dia a dia, como eu falei. Gratidão por estar aqui no dia a dia fazendo o meu melhor pela camisa do Fluminense, né? E se encerrou a minha passagem lá no Cruzeiro quando eu saí, né? Em respeito ao Fluminense e meu foco aqui e minha dedicação diária, né? Então, uma coisa que você não pensa, já pegando esse gancho final, pelo respeito, pelo foco ao Fluminense, é uma coisa que hoje você não pensa em jogo de despedida. Não, penso aqui, até dezembro estou no Fluminense. Vou dar minha vida pelo Fluminense e honrar ao máximo essa camisa, porque foi o presente de Deus, a porta aberta de estar vestindo essa camisa. Eu agradeço o Mário, todo mundo aí do Fluminense que me recebeu super bem, todos os funcionários. Parecia que eu jogava aqui há 10 anos, sim. Mas pela... Isso aí é uma coisa legal, né? Parece que o Fábio tá no Fluminense realmente há 10 anos. Parece que tá muito mais tempo do que só desde o ano passado, né? História muito bonita que ele tá construindo. Se conquista a Libertadores, ídolo, né? Tem discussão. Mas tem gente que já tá considerando o Fábio meio que ídolo. Isso é muito... Questão de ídolo é muito particular e peculiar de cada um. Eu sou muito precioso em relação a isso, eu sou muito criterioso quanto a isso. Ídolo para mim é algo muito muito forte. Mas tem gente que não, tem gente que considera ídolo por ter uma identificação muito grande, por demonstrar respeito ao clube, por estar construindo uma história maneira. O Fábio já ganhou bicampeão carioca. Critério de cada um. Você acha que mesmo se não ganhar a Libertadores, se ela chega numa semifinal, numa final, dá para considerar o Fábio ídolo e renovando o contrato com o Fluminense, encerrando a carreira no Fluminense? O que vocês acham? Discussão válida. Pela minha história, né, dentro do futebol, então você vê que às vezes você tá ali no dia a dia, tá em outro clube, você acha que as pessoas não estão te acompanhando, né? Quem é do futebol acompanha, e eu tive a possibilidade de ver isso aqui no Fluminense, assim, pelo pela minha chegada, né, pelos funcionários todos. Sempre
contentes pela minha chegada. Muito bacana essa entrevista, né, da Placar. Acho interessante que toda essa questão do Cruzeiro, do possível interesse do Cruzeiro e tal, tudo isso partiu a partir do momento em que... ficou, né? Enfim, começou quando o Ronaldo, no programa Boleiragem do Sport TV, ele dá uma declaração dizendo que as portas estariam abertas para o Fábio, que eles poderiam conversar depois e tal. Começa a partir daí. Mas, de fato, o movimento concreto aparentemente nunca aconteceu de nenhuma das partes. Posta concreta e tal. E o Fluminense se antecipou e ofereceu ao Fábio, como eu trouxe aqui, como informei aqui no canal, um contrato de mais 2 anos, que seria para encerrar a carreira no Fluminense. O Fábio encerraria sua trajetória como jogador profissional no Fluminense. Uma história muito bacana, em 4 temporadas. Teria contrato até o mês de 2025, na verdade. Então, assim, é muito legal, é muito bacana. Final, né? Está 23, seriam mais 2 anos aí de contrato até o final de 25. Ele tem contrato até o final do ano, seria uma extensão de 2 temporadas. Enfim, como eu disse para vocês, está tudo muito bem encaminhado para que a situação ela seja sacramentada nos próximos dias. O Fábio já deu o ok no sentido de gostou muito da proposta, da oferta que fez o Fluminense. Então é só uma questão de basicamente colocar no papel para a assinatura do contrato. Falta é isso. O Fluminense quer muito, o Fábio também quer. Basicamente o que falta é ok, vamos lá, vamos assinar, pronto, acabou, está renovado o contrato. E eu acho que é uma decisão acertada, né? Já falei sobre isso porque o Fábio parece que o que esse cara faz é bizarro. É difícil até imaginar acreditar que esse cara tem 42 anos fazendo tudo que ele faz. Ele está entregando desempenho, ele não joga pela história dele, ele joga porque ele entrega um desempenho de jogador de alto nível. E nada indica que ele vai deixar de entregar isso nos próximos meses, no ano que vem. Em algum momento vai acontecer. Agora, nada indica quando vai começar essa queda. Então, enfim, em breve a gente certamente teremos novidades sobre isso, beleza? Deixa o like aí, seu comentário, o que vocês acham. Eu vou deixar aqui também abaixo, na descrição do vídeo, o link para entrevista, para matéria completa lá no site da Placar. Esse vídeo também no YouTube, vou deixar aqui tudo, o link certinho aqui, dando os créditos a boa entrevista, excelente entrevista que a revista Placar fez com o Fábio. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu!